Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Usar meu tempo hoje para falar um pouco da minha atuação na área muito importante, nas comunidades, cidades grandes, que muitas vezes encontram diversos problemas, obstáculos, e algumas pessoas não têm o acesso, que é a moradia. Então, falar um pouco da habitação. Para quem nos acompanha, eu sou presidente da CEDU, Comissão do Desenvolvimento Urbano e Habitação. E a habitação sempre me chamou a atenção, tanto que na legislatura passada fui secretário da habitação do governo Adiló, na qual me orgulha muito. Na ocasião, pude ajudar diversas famílias e criar um programa, o Habita Caxias, que junto com os servidores e muitos deles qualificados e esforçados, a gente conseguiu correr atrás. E a gente, no final desse aglomerado, dentro do Habita Caxias, nós vamos conseguir, então, contemplar em torno de 1.000 famílias. Na época, fizemos o recadastramento das famílias listadas na habitação e a gente conseguiu alguns dados históricos, que era fazer com que, pela primeira vez na história de Caxias do Sul, o Estado investisse em habitação. Foram 227 casas conquistadas, que estão sendo construídas lá no Campos da Serra, onde a gente já teve as famílias contempladas. 140 terrenos urbanizados, prontos para moradias, no loteamento Morada do Vale, ao ladinho do Oriental, com acesso ao transporte público, escolinha, asfalto, luz, saneamento, para acomodar em torno de 280 famílias. Foram 200 kit casas, aquela casa social de madeira 540 por 540, para um atendimento mais de imediato. E 440 unidades do governo federal do Minha Casa Minha Vida, no qual a gente esteve em torno de 2 ou 3 vezes em Brasília, e a gente conseguiu, então, e peço que coloque para o pessoal de casa que está nos acompanhando, em torno de 50 dias atrás a gente esteve, junto com a prefeitura, os colegas vereadores, dando o início das obras do Minha Casa Minha Vida lá no São Genaro. Se puder voltar do início ali com o áudio. As obras do Minha Casa Minha Vida, 440 apartamentos aqui no São Genaro. Vim dar uma conferida aqui, estou acompanhado então do engenheiro responsável e nós vamos dar uma olhada aqui como estão as obras. Ali, então, era o engenheiro responsável, o Lucas, foi na tarde de ontem, fiz questão, então, 50 dias após começar as obras, e é bom nós, como vereadores, a gente está atento nas obras, a gente vê tantas empresas abandonando obras. Eu sofri na pele lá a obra do Desvio Risso, que era uma obra que era para ajudar. Todo dia a gente tem um empecilho, agora, quando a Codeca assumiu, até avançou mais, a gente vê a obra do Planalto, algumas obras importantes que as empresas acabam deixando para trás. E essa obra, ela tem andado, tem as fotos para a gente ir passando e... Boa tarde. Da obra, ele poder mostrar um pouco da obra. Esse é o pica-pau, Caxias do Sul, tu dá uma ciscada, sai uma pedra. E é incrível. O engenheiro estava explicando que na parte, em uma das torres que vai ter ali, quero ver se tem a foto, por mais que tenha feito estudo da sondagem da área, apareceu ali um cucuruto de em torno de 4 metros de fundura. Então, tem que pegar autorização do Exército para explosivos, tem que ter toda uma cautela e acaba atrasando. Mas a empresa ali, ela explicou que ela vem fazendo conforme dá e pelo prazo de 180 dias, ela tem dado uma... eu acho que é essa imagem aí mesmo.
tem dado uma importância muito grande trabalhando de domingo a domingo. Então, se alguém passar lá domingo, a empresa vai estar trabalhando. E isso é se preocupar com essas famílias que estão na expectativa que serão anunciadas pela Prefeitura de Caxias do Sul quando a obra atingir 50%. Então, isso é uma dúvida, já que, de repente, alguns vereadores também têm recebido algumas perguntas de algum eleitor ou algum amigo. A lista com os nomes dos contemplados do Minha Casa Minha Vida, as 440 famílias, serão anunciadas pela Prefeitura de Caxias do Sul quando a obra atingir 50%. Sua parte, vereador Fantinel. Vereador Wagner, eu queria aqui parabenizar esse projeto, que é um projeto muito importante para a nossa cidade. Projeto qual que o senhor começou quando o senhor era secretário da Habitação e continua levando em frente, né? É muito importante para a nossa população. Eu acho que todo o povo tem o direito de ter uma moradia, né? E importante a gente sempre fazer esse investimento, sempre de uma forma, né, vereador, coerente, para que essas pessoas também venham a cumprir com as suas obrigações no decorrer do tempo, para que não aconteça como aconteceu, né, no FUNCAP e tantas outras coisas aí que o pessoal deixa de contribuir com a sua parcela para poder ter uma residência, uma casa própria. Todos merecem ter, mas tem também o dever, né, de cumprir com a sua obrigação. Mas parabéns, vereador. Obrigado. Isso aí, obrigado pela contribuição, vereador Fantinel. A habitação, eu gostei muito de ter trabalhado à frente dessa área, na questão social, no problema, lá na ponta da família, dos loteamentos, da dificuldade, cidade grande. E, claro, sempre agradecendo e sempre agradeci ao prefeito Adiló por ter me dado liberdade de trabalhar, de poder correr atrás, que depois de pronto, assim, quando está sendo executado, parece que tudo é fácil. O secretário adjunto da habitação, Volmir, me acompanhou também ontem na visita. E quando a gente correu, a gente foi no governo do estado, protocolamos projeto, cadastramos terrenos, matrículas, para estar tudo certinho. E hoje a gente vê o resultado. Mas por que eu falo isso? Eu, como presidente da SEDUT, como já falei, da SEDU, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a gente tem que estar atentos a outros movimentos, ao futuro. Não adianta a gente ver que tudo demora um pouco. Foram 2 anos atrás e agora, daqui a pouco, que a gente vai começar a colher, de fato, a moradia. O governo federal, para quem não acompanhou, anunciou na semana passada que tem um projeto da habitação que me impressionou, porque o governo sinaliza que será bem maior que o Minha Casa Minha Vida. Então, o que eu quero deixar todos atentos aqui? Os ex-secretários da habitação, o secretário atual, o Jack, o Volmir, já falei para ele ontem, a Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria da Habitação, estar atenta, que vai abrir um pacote, vai abrir um programa federal a nível de habitação muito maior que o Minha Casa Minha Vida, e a gente tem de estar preparados para cadastrar, para estar lá, para ter projeto. Inclusive, eu, como presidente, eu fico à disposição para, se a gente tiver que fazer uma caravana da habitação, vamos a Brasília, no Ministério das Cidades, que funciona. A gente precisa estar lá junto com o servidor, junto com projetos, como a gente fez com esses, como já foram feitos com outros. Então, eu queria mais exaltar isso. É o trabalho que foi feito na habitação e alertar que vem um programa maior que o Minha Casa Minha Vida. Segundo assunto que eu trago aqui, ontem, em relação ao governo municipal, estava lá alguns vereadores, presidente da casa, o prefeito, mas é o trabalho que o prefeito Adiló, o governo municipal, vem fazendo na área da saúde. Por mais que a gente tenha diversos problemas na área da saúde, o que o governo vem fazendo, e foi plantado lá na legislatura passada, a gente sabe que não é fácil. E agora, início de mandato, início da legislatura, o governo tem feito muitas entregas, e principalmente na área da saúde. A gente acompanhou a reinauguração da UBS Esplanada, a Telesaúde, Saúde On, né? E ontem a gente estava lá, então, no bairro Mariane, uma luta, ficou bastante tempo, teve bastante problema, sobre a reforma. Na época era para sair de lá, para ter um atendimento provisório no Cidade Nova, se discutir, se falaram. E ontem, então, a entrega da reforma da UBS do Mariane, mais uma conquista do governo Adiló e para a região.
Está encerrando meu tempo. Eu vou pedir uma declaração de líder. Não vou usar todo o tempo, presidente, mas como vai uns 2 minutos ainda. Segue em declaração de líder da bancada do PSB, vereador Wagner Petrini. Seguindo nesse sentido da questão da saúde, do trabalho do município, eu vejo a questão que foi falado hoje o tempo todo. Me deu uma crise de tosse aqui jamais vista, presidente. Obrigado. Mais visto como o programa da habitação, mais visto. Mas é a questão do governo ainda. Eu quis exaltar o governo aqui municipal em relação ao trabalho na saúde e o turismo, que também é uma demanda antiga aqui da cidade, que a gente sabe que nunca alavanca. Teve um período que avançou, depois retrocedeu, mas aqui falando de algumas coisas que vem avançando nesse governo. Fora a chama crioula, que já foi mencionado ali, mas o parque rural, o parque automotivo, ontem teve uma apresentação, o Eloy já mencionou antes, em relação ao hotel, a parceria com a Festa da Uva, primeiro hotel 5 estrelas aqui do município, parceria com a Festa da Uva, numa área, né, da Festa da Uva, isso é muito importante, é um avanço. A questão do teleférico também, alertar a nossa comunidade. Quem diria, Caxias do Sul com teleférico? Muitas vezes a gente sai, visita uma cidade, a gente olha o teleférico, opa, vamos no teleférico. Aqui não vai ser diferente. Inclusive vai vir um projeto de lei, né, para esta casa, para desapropriar 1 ou 2 lotes ali perto da Casa de Pedra, para fazer a base do teleférico até o Cristo, lá nos pavilhões da Festa da Uva. É uma novidade. Não só para quem vem de fora, mas para nós próprios moradores aqui de Caxias do Sul, ir no teleférico da Casa de Pedra até o teleférico lá na Festa da Uva. E deixar o convite também muito importante, apesar da tragédia que deu, a gente precisa tocar a economia, tocar a vida com respeito, com segurança, é o balonismo. Nós teremos o primeiro festival de balonismo em Caxias do Sul, dia 1, 2 e 3, e 8, 9 e 10 de agosto, com diversas atrações, além dos balões, o fogo de rua, dentro do festival de balonismo, nós teremos atração para as crianças com shows infantis, teremos atração na sua área, Andressa, na área dos cachorros, inclusive... Tenho conversado com a vereadora, dentro do dia da programação, onde vai ter um teatro de cães, nós fazer uma campanha de arrecadação, de rações, né, e fazer alguma coisa nesse sentido. E para encerrar agora, falei da habitação, falei do governo, eu quero falar da minha principal bandeira, passar um vídeo rápido. Ontem, na Praça das Feiras, segunda-feira, foi 9 anos... da segunda classe, que é um encontro que tem toda segunda-feira do mês, na Praça das Feiras, ali do lado de São Pelegrino, estava lotado ontem à noite. Coloca do início o vídeo e larga o som ali, por favor, é um vídeo rapidinho, 40 segundos. Inclusive, levei minha duplinha ali, meus pitocos. Bom, não tem som, pode ser sem som mesmo, não tem problema. Só passa as imagens aqui que eu falo para o pessoal de casa se inteirar do assunto. Segunda classe, que é um encontro, começou aqui no estacionamento da prefeitura e agora foi para a Praça das Feiras. É carros antigos, carros clássicos, aquelas combis antigas, mexidas. Então o pessoal vai ali, fica de boa, toma um chimarrão, uns fazem um salchipão, food truck, tá girando a economia. Chegou o período da noite, lá não tinha nada para vender. Arrecadação de alimento para o Banco de Alimentos aqui de Caxias do Sul. Quero parabenizar o Cleito, né, o organizador da segunda clássica, que é um evento que não precisa de segurança, famílias presentes. O Cleito é este. E agora eu acho que vai ter a foto ali, pode passar a foto, onde tem que se fazer questão de mostrar as pessoas que fazem coisas boas. E evento, eu sempre defendi eventos, principalmente na área do automobilismo. Tem a foto parte, aqui, vereador. Esta. Não tem a foto ali do... Essa foto, o Cleito, então, é o de preto. Ele é o organizador da segunda clássica desde o primeiro momento, 9 anos atrás, e hoje faz um baita evento e caráter social, arrecadando alimento e uma oportunidade para quem quer conhecer projetos de carros, principalmente as crianças. Elas olham aqueles carros antigos
e acaba ali até gerando negócios. E para finalizar, então, eu acho que... Uma parte, vereador. Da parte do automotivo ali, eu acho que eu já passei. Então, sua parte de imediato, vereador Iago. Parabenizar aí esse assunto da segunda clássica, eu acho muito legal, já fui em várias edições, também conheço o Cleiton, ele faz bem organizado ali, sinaliza bem a questão do trânsito, sempre foi bem organizado, nunca deu tumulto, nunca deu problema nenhum, e também ontem estava meio diferente ali, na verdade a gente teve ali a apresentação da banda 880, né, que eu gosto muito, são meus amigos, tocaram no meu aniversário, então parabenizar ali que dessa vez teve um show bem bacana e a noite foi bem legal, parabéns a todos aí, seria isso. Isso aí, então. Obrigado pela contribuição, vereador Iago. Quanto mais vereadores engajados e visitando e conhecendo... Olha, gente, não tinha mais lugar para estacionar nas ruas próximas à praça. Então, fica aqui, presidente, minha explanação de hoje, defendendo a habitação do município, defendendo o prefeito Adiló por tudo que vem fazendo no governo e defendendo a minha principal bandeira, que é o automobilismo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wagner Petrini.